Boa tarde, bando de meliante. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se marca uma floreira em arco, como que se corta um piso em arco. É uma coisa que a gente passa sempre em obra. Sempre que a gente faz uma obra, a gente percebe que a parte de marcação em parte reta o pessoal sempre faz direitinho. Mas quando envolve alguma coisa que tem curva e tal, há uma certa dificuldade do pessoal marcar. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu marquei uma floreira aqui. Aqui ó, é uma floreira que na verdade aqui vai ser, tem uma goiabeira plantada aqui, uma goiabeira roxa, e eu tinha que circundar ela com uma rocha, né? E eu coloquei aqui uma rocha, fiz um quadro e coloquei essa parte que ficou fechando um círculo. Então, normalmente o pessoal de obra tem uma certa dificuldade de marcar essas partes em arco, em curva, né? Eles mandam bem com a parte reta, mas a parte curva há uma certa dificuldade. E essa peça foi o que marquei. Então eu vou mostrar como foi que eu fiz. Bom, para quem conhece de geometria, basta usar um pouco dos conhecimentos, né? Então, esse diâmetro aqui é mais ou menos 65 centímetros. Eu vou adotar isso como referência para fazer a marcação da pedra. Bom, como o revestimento, o arco tem 65, eu estou fazendo improvisando um compasso aqui com 32,5, que é a metade que seria o raio da circunferência lá, né? Para isso eu utilizei um cabo de vassoura, coloquei um prego aqui para fazer a ponta seca, fiz um entalhe aqui, fiz um corte aqui, ó, e adaptei um lápis de carpinteiro, né? Eu improvisei um compasso, né? Em obra normalmente não se tem esse tipo de ferramenta, né? Pode fazer com o que quiser, do jeito que quiser. Tem outros meios de fazer isso aqui, inclusive até com a linha, né? Tem gente que você pode amarrar uma linha num prego e amarrar o lápis no outro e fazer se der certo, ou com um pedaço de ferro. Mas eu usei um cabo de vassoura aqui que é o que tinha mais fácil disponível aqui. Bom, usando o compasso improvisado, eu fiz uma circunferência aqui no chão e no próprio piso, o piso da garagem. E aí agora eu vou fazer a divisão aqui, primeiramente em 6 partes. Bom, um pouquinho de geometria, né, que é usado nisso aqui. Se você fizer utilizar o mesmo tamanho do raio, isso aqui do prego até o lápis aqui, é a abertura do compasso, chamado de raio, né? A floreira toda vai ter 65. Então o raio aqui é 32,5. Então se marca em qualquer ponto da circunferência e marca, coloca a ponta do caso ali o prego, seria a ponta do compasso, a ponta seca, e risca, divide isso aqui, essa circunferência aqui, você vai conseguir dividir em 6 vezes. É um pouco de geometria, né? Geometria que, do jeito que eu estou fazendo aqui, você não precisa ficar fazendo conta nem nada, é só um conhecimento básico de geometria aplicada, né? Então vamos dividir aqui em 6 partes. Bom, se fizer direitinho, as duas medidas se coincidem daquele jeito ali, tá vendo? Bom, esse piso branco aqui, essa pedra branca, é o que eu vou utilizar lá na divisão da floreira. E essa marcação aqui, ó, esse aqui é um ponto e aqui é outro ponto, tá vendo? Então, esses dois pontos são a divisão da circunferência em 6 partes. Então o piso não dá para fazer em 6 peças, não vai ser possível. Então eu vou adotar 12, que é mais fácil de fazer, porque 12 não vai gastar muito piso e é mais prático de montar, é mais prático de dividir aqui. Então eu vou fazer a divisão em 12 partes, que atende esse tamanho de piso aqui, vou mostrar para vocês. Aqui onde está o prego é o centro da circunferência, né? Então eu vou dividir dessas partes da circunferência, essas 6 partes, vou dividir em mais uma vez, ou seja, vou fazer 12 partes aqui.
Como é que a gente faz isso? Bom, sem fazer conta nenhuma, a gente faz o seguinte: a gente coloca a ponta, que seria o prego, num dos pontos que eu achei, e traço um arco lá fora, assim. E por outro ponto, eu traço um outro arco aqui fora. Onde cruzar esses dois arcos, eu ligo até o centro. Vendo? Eu estou usando aqui uma régua, pode ser um sarrafo, né? Eu ligo até o centro lá, tá vendo? Então, o centro está aqui e o ponto que eu achei é aquele lá. Se eu trazer esse ponto aqui, se eu trouxer, né, esse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, essa distância é igual a essa daqui, ó. A distância desse ponto é igual a distância desse ponto é esse, ou seja, é a metade. Então, essa medida me dá a divisão da circunferência em 12 partes. Ou seja, o raio da circunferência me dá a divisão em 6 partes, e se eu dividir essa distância ao meio, eu consigo 12 partes. Sem fazer conta alguma, sem fazer nenhum algebrismo, nem nada. Essa é pura geometria isso aqui, entendeu? Quem não teve oportunidade de talvez ter estudado geometria, ver essas coisas, é só um exemplo bem prático e simples, é uma aplicação bem prática e simples, né? Bom, eu achei o meio desses dois pontos aqui e vou tentar colocar o meio da pedra que eu vou fazer, o recorte lá, de modo que fique sobrando os dois pedaços iguais aqui. Então eu vou tangenciar aqui com a circunferência, e de forma que fique sobrando os dois pedaços iguais dos dois lados, certo? Então eu vou riscar aqui no chão e vou voltar. Utilizando a régua, baseado no centro e no ponto que eu marquei, eu traço uma linha até o centro, tá vendo? Eu fiz assim dos dois lados da onde vai ser o recorte, tá vendo? Vai ficar desse jeito assim, ó. Bom, feitas as duas linhas, a gente coloca agora esse piso aqui com as duas pontas o mais próximo possível da extremidade do piso, fazendo a interseção com as linhas que vão até o centro. Isso vai me marcar o corte que eu vou fazer aqui, tá vendo? Então eu vou ter esse corte, vou cortar essas pedras nesse sentido aqui, tá? E aí a pedra ficou praticamente tangenciando a circunferência, tá vendo ali? Tá? Então, agora ficou fácil. Bom, para facilitar, depois que você achou o ponto aqui, né? É bom desenhar essa pedra no chão para na hora de encaixar as demais pedras para marcar, você ter uma referência fácil. Você tem que ficar toda hora fazendo isso daqui. Então eu vou riscar o formato da pedra aqui no chão para facilitar. Pois é, agora está marcado aqui do chão. Eu vou tirar a pedra para vocês verem. Eu marquei a pedra no ponto que eu vou fazer a marcação do corte. Então agora é só colocar as pedras aqui, que todas têm o mesmo tamanho, né? Colocar ela direitinho aqui, ajeitar a pedra aqui, né? E agora, usando a própria régua, posicionada, faceando aquela linha, né? Faceando a curva, a linha da curva. É só arriscar aqui agora. Eu risco aqui e está marcado o corte de uma das pedras, das 12 pedras que eu vou fazer. Então basta replicar essa medida aqui em todas as demais pedras para fazer a circunferência completa com 12 pedras, né? Bom, agora a pedra está marcada, tá vendo? Os dois lados, os dois recortes. Basta cortar 12 pedras idênticas, né? Essa daqui, e fazer a circunferência. E tá feito. É sempre útil fazer múltiplo de 6, porque realmente é mais fácil de fazer
depois da quadrada, né? A peça com 4 lados, independente do tamanho, a maioria sabe fazer, todos os pedreiros fazem com tranquilidade. Com 5 já demanda um pouquinho mais de complicação para fazer, mas eu vou mostrar também como é que se faz a divisão em 5. Então, a divisão com 6 é a mais prática, porque você usa o próprio diâmetro da circunferência para fazer, né? Com 5 já é um pouquinho diferente, só que a 5 você dividindo em 2 você consegue fazer com 10 peças, né? E todas as outras também, com 7 dá para fazer, com 8. 8 também é tranquilo porque é metade da de 4, né? Então, mas eu vou marcar de 5, que é um pouco mais complicado que marcar de 8. Então eu vou fazer uma divisão de 5 partes aqui de uma circunferência, que às vezes pode ser útil para alguém também. A divisão em 5 partes eu vou fazer na parede, porque é só para mostrar mesmo, para marcar, então vou mostrar para vocês. Então eu já fiz a circunferência e fiz uma linha vertical passando pelo centro. Qualquer ponto da circunferência, uma linha que passe pelo centro, tá? Aí com a ajuda desse esquadro aqui, eu vou colocar o esquadro aqui e vou fazer uma linha perpendicular, fazer um ângulo de reto aqui, né? Um ângulo de parede de 90 graus. Vou fazer uma outra linha aqui, certo? Fazer uma cruz aqui. Agora, usando a mesma abertura do compasso, eu vou fazer uma marcação em cima e outra embaixo aqui da circunferência. Isso é a mesma abertura aqui do raio da circunferência. Eu vou transferir para cá, para a linha da curva, entendeu? Isso tem uma propriedade interessante, porque ela subdivide esse pedaço de linha aqui, esse pedaço desse raio aqui, subdivide em 2 partes. Então eu acho o centro desse ponto aqui, o centro entre esses 2 pontos aqui, tá? Então eu vou riscar agora aqui, usando a régua, né? Eu vou marcar esse ponto aqui, que é a interseção desses 2 pontos aqui, tá? Então esses 2 pontos aqui traçados, eu acho o centro aqui, e vou precisar dele para fazer a divisão de 5 partes. Bom, o meio marcado é esse daqui, tá vendo? O meio entre esses 2 pontos aqui, ó, né? A ligação desses 2 pontos aqui me dá o meio desse pedaço de reta aqui. Bom, agora eu tenho que fazer um arco desse ponto aqui para esse, fazer um arco para cá. Como isso daqui é um compasso, que seria um compasso rígido, eu vou ter que mudar a distância aqui, tá vendo, ó? Porque isso aqui, ó, eu tenho que fazer esse arco mais lá de cima. Então eu vou ter que mudar essa posição do prego aqui, tá? Eu vou fazer e já volto. Bom, então eu vou fazer, eu fiz o ajuste do prego aqui, né? Tirei ele, botei ele na posição para dar essa distância. E agora eu vou fazer esse pedaço de arco que vai daqui até aqui. Tá vendo? É só isso. Uma vez feita essa medida, essa distância que vai desse ponto aqui, de cima, até esse ponto aqui, ó, é a divisão da circunferência em 5 partes. Como assim, chefe? Como assim, meu caro? Tá vendo, ó? Essa medida daqui até aqui, ó, se você jogar essa medida aqui, tá? No caso aqui, seria ter um compasso, né? Mas se você... Eu estou improvisando no compasso, eu vou abrir a perninha desse daqui. Eu improvisei aqui um pouco, eu abri o ângulo daquele lápis ali para facilitar. Então essa medida aqui vai da ponta do lápis até o prego ali, ó. Se você transferir ela para cá, ó, para a circunferência, ela vai dividir a circunferência em 5 partes. Eu vou fazer aqui e vou mostrar depois. Então é isso. Com a ponta seca ali, ó, lá em cima, eu tracei essa distância que está daqui a aqui, eu tracei aqui. É a primeira divisão do círculo em 5 partes. Então 1,
daqui a aqui fiz duas, daqui a aqui eu fiz a terceira, daqui a aqui a quarta, dali ali a quinta, tá? Se você dividir ao meio aqui, você faz 10 partes, então você pode fechar uma floreira, alguma coisa com um piso cortado em 10 partes, ou se você tiver um piso maior, você faz em 5, como eu fiz daquele de 12, entendeu? Bom, galera, isso aqui não tem intenção nenhuma de ser uma aula de geometria, só um exemplo básico de como utilizar o mínimo de conhecimento de geometria sem ferramentas apropriadas. Eu usei um pedaço de madeira, usei prego, usei lápis de carpinteiro, né? E uma parede, piso no chão. É assim que é feito na obra. E é assim que eu espero que alguém possa usar isso, possa ser útil para alguém, entendeu? E que vocês tenham um dia abençoado. Não é abençoado, é abençoado mesmo. Porque se você tiver um dia abençoado, significa que você já tem um dia abençoado. Um abraço.